Pode ser, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, cujo título é A Relevância de Pertencer e Ser Membro de uma Igreja Local. Irmãos, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar mais uma vez da importância de ter vida de igreja, de congregar, de ter comunhão, de não ser um desigrejado. Lembrando que nós abordamos esse tema na lição de número 2. Nos dois primeiros tópicos, a nossa revista tem 3 tópicos, os 2 primeiros falaram sobre isso. Só que falaram a partir de 2 matrizes. A primeira matriz que foi utilizada foi uma matriz que eu chamei lá naquela lição de matriz templista. Como assim? O autor usou vários argumentos da importância de congregar no templo como fundamento para combater o movimento de desigrejamento. Eu fiz uma criticazinha a essa matriz e aproveitei e reforcei a segunda matriz utilizada, que é a matriz que tem realmente sustentação histórica e teológica, que é a matriz da importância da comunhão. Lá naquele texto bíblico, nos textos bíblicos, na verdade, utilizados, no tópico 2, que fala acerca da importância da comunhão, foi onde nós encontramos o nosso principal fundamento para combater o movimento de desigrejamento, certo? Então, como que a gente combate o desigrejamento? É a partir, reforçando a importância do templo? Não. É reforçando a importância da comunhão. E na lição de número 2, eu acredito que nós conseguimos, através da exposição de inúmeros textos bíblicos, assentar essa verdade da importância da reunião dos santos, da importância do povo de Deus estar andando juntos, em comunhão, edificando uns aos outros. Hoje, nós vamos falar também dessa importância de andarmos em comunhão, de estarmos juntos, de termos vida de igreja. Só que a partir de outros textos bíblicos. Então a aula de hoje vai ser complementar à aula do tópico 2, a aula da lição 2. Como também a próxima lição, lição de número 5, também será complementar. E aí, irmãos, naquela lição de número 2, eu usei vários versículos bíblicos organizados de uma maneira um pouco mais sistemática, que você pode aproveitar para revisar, para expor a sua lição de hoje com um pouco mais de propriedade, tá bom? Eu não vou chover no molhado, eu não vou ficar falando de assuntos que eu já abordei lá, usando os textos que eu já abordei lá. Então, se você preferir, eu vou colocar no card aqui em cima, não sei de qual lado, tá? Eu vou colocar no card aqui em cima e também na descrição do vídeo aqui embaixo o link para o vídeo da lição 2 a partir do minuto que eu começo a falar dos argumentos contra o movimento de desigrejados, tá? Reforçando a importância da comunhão, do relacionamento, dos encontros, principalmente presenciais, da Igreja de Cristo. Hoje, como eu falei, vamos tratar do mesmo assunto, só que a partir de outros textos bíblicos, a partir de outras referências. Como nós já fizemos uma abordagem um pouco mais sistemática naquela lição, hoje eu vou procurar seguir a sequência da revista para que porque é desnecessário fazer outra exposição organizada como eu fiz lá, tá bom? Se quiser consultar os argumentos que foram expostos lá, fiquem à vontade. Então vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Eu quero começar falando acerca do texto de referência, do textuário, melhor dizendo, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 47, que diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, olha que interessante, era o Senhor que acrescentava. Esse texto, irmãos, ele é interessante por várias óticas, mas eu vou dar uma aplicação aqui para vocês. A aplicação é a seguinte: a gente que tem muitos amigos que são pastores, às vezes a gente conversa sobre estratégias para crescimento de igreja, de por que algumas igrejas crescem muito e outras igrejas não conseguem crescer de jeito nenhum. E uma coisa que eu sempre falo para eles é esse texto. Falo, olha só, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ora, se o Senhor que traz quem havia de se salvar, porque Deus trabalha, irmão, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. Deus ama o mundo de tal maneira que ele deu seu filho. Então Deus ele é o maior interessado em salvar pessoas. Só que é o seguinte, irmãos, a salvação ela começa com a conversão, mas ela precisa da transformação seguinte, que é a santificação, que é o aperfeiçoamento para que a pessoa se pareça cada vez mais com Jesus, que a gente chama de amadurecimento ou maturidade espiritual, ou crescimento espiritual. E Deus vai enviar as pessoas que ele quer salvar prioritariamente para esses lugares, onde as pessoas serão cuidadas, onde elas serão discipuladas no início da sua caminhada, onde elas serão incluídas dentro de atividades que irão favorecer essa maturidade, esse crescimento. Tem igrejas, irmãos,
que tem 30 membros há 10 anos e daqui a 30 anos vai continuar com 30 membros. Vai entrar gente nova e vai sair gente nova. E vai sair gente antiga e vai continuar mais ou menos na média da mesma quantidade de pessoas. Por quê? Porque Deus sabe que se ele enviar mais do que 30, essas pessoas que virão não serão cuidadas. Não serão cuidadas. E aqui eu estou falando de uma igreja de 30 séria, tá? Porque as não sérias, essas vão continuar enchendo. Porque quando a igreja não é séria, a Bíblia fala que os homens nos últimos tempos, eles procurarão, terão como comichão nos ouvidos e procurarão mestres conforme suas próprias concupiscências. Então, a igreja que trabalha com engano, ela vai continuar sendo uma instituição religiosa que, dependendo do nível da habilidade do líder, vai continuar crescendo. Isso aí é sem dúvida, tá bom? Porque as pessoas querem ser enganadas. E elas vão procurar esses lugares onde o engano ele é constante. Porém, as igrejas sérias, que não forem estruturadas com a multiplicação de lideranças, porque ninguém consegue liderar um número infinito de pessoas. Cada líder, irmão, vai ter o potencial máximo ali de liderar, no máximo estourando 20 pessoas diretamente. Por isso que Jesus não teve 120 discípulos ali constantes, Jesus teve só 12. Porque não dá para andar com 100 pessoas. É impossível, certo? Você, alguns hotéis não conseguem receber 100 pessoas, ainda mais as casas por onde Jesus andava com os discípulos. Então, não é possível discipular muita gente, cuidar de muita gente. É humanamente impossível. E por isso, as igrejas locais que não multiplicam lideranças para discipular e para cuidar, elas estão fadadas a permanecerem pequenas se forem sérias, tá? Então, ser sério vai te colocar um teto se você não multiplica a liderança. Porque Deus não vai enviar para congregar com vocês pessoas novas, porque sabe que vocês não terão condições de cuidar. Porque não tem multiplicação de liderança. É um líder só, que é o pastor da igreja, e ele não se preocupa em multiplicar a liderança no entorno dele, para que esses outros líderes contribuam com o seu ministério pastoral de cuidar de vidas. Então, Deus ele vai acrescentar as igrejas que têm essa estruturação, que têm essa visão de multiplicação de discipuladores, essa visão de multiplicação de lideranças, porque sabe que nessas igrejas mais estruturadas, as pessoas virão e serão cuidadas. Então, igrejas sérias, se você é sério e você não está crescendo, você tem que repensar o teu modelo de igreja, principalmente no tocante à multiplicação de lideranças. Por quê? Deus vai enviar para onde as pessoas serão cuidadas. Então ele vai continuar enviando para você? Vai, mas vai enviar pingado. Por quê? Porque ele sabe que você não vai ter condições de cuidar. Continuando, temos aqui também os objetivos da lição, eu não vou tratar deles. Texto de referência, temos Efésios capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2. Eu acho que o texto de referência que tem mais relação com a lição de hoje é efetivamente Efésios capítulo 2, que fala que nós somos concidadão dos santos, ou seja, nós temos a mesma cidadania de todos os santos de todas as eras. Qual é a nossa cidadania? É o céu. Nós somos do céu. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu e depois da ressurreição dos mortos vai voltar para a terra de novo, certo? Quando Jesus vier, nós vamos ressuscitar e vamos reinar com ele aqui na terra. Mas a maior parte da nossa vida, dependendo de quando Jesus voltar, vai se passar nos céus, né? A maior parte do tempo. Então, queridos, nós temos cidadania do céu. Nós temos cidadania do céu também porque a nossa natureza é do céu, certo? Não apenas por causa do local onde nós estaremos, mas sim também porque a nossa origem é de lá. Nosso pai, nosso criador é de lá. Então nós somos concidadão dos santos. E aí vem o termo que mais importa para a lição de hoje. Nós somos família de Deus. E como família, irmãos, a gente tem que ter convivência. Não adianta nada eu dizer, abrir a boca, encher a boca para dizer que eu tenho uma esposa e 2 filhas, e minha esposa está grávida também de 6 meses, daqui a pouco vai vir mais um bebezinho aí. E não adianta nada para eu encher a boca e falar que tenho família se eu não convivo com ela. Porque é na convivência, irmãos, que eu corrijo minhas filhas, que eu educo minhas filhas, que eu inspiro as minhas filhas, que eu dou exemplo para as minhas filhas, é na convivência. E olha, irmãos, que esse tipo de visão não é só de crente. O ímpio, com o entendimento esclarecido, ele também consegue chegar a essa conclusão. Por exemplo, eu acho que uma das frases mais interessantes que eu vi da Gisele Bündchen, a top model brasileira internacional, que casou com um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Ela casou com ele e teve 3 filhos com ele. E um tempo atrás ela estava querendo separar dele, porque ela falou que estava cansada de cobrar a presença dele mais de perto no convívio com as crianças, porque ela disse, ó, eu casei com ele, não foi só porque ele era bonito, porque ele era famoso, porque ele era rico, porque, enfim, José Limite não precisa disso, né? Mas sim porque eu queria que ele fosse o pai dos meus filhos, eu queria que
pelo caráter que ele tem, eu queria que ele inspirasse os meus filhos, eu queria que meus filhos olhassem para ele e vissem ele como exemplo. Mas para que ele seja exemplo, ele tem que ter convivência. Então, querido, a Gisele Bündchen tinha essa visão acerca da importância da convivência dos filhos dela com o pai. E nós também, irmãos, precisamos ter essa compreensão de que parte da doutrina é transmitida pelo que falamos, mas parte da doutrina é transmitida pelo que mostramos com a nossa vida. O discipulado de Jesus, ele era falado e ele era mostrado. Jesus chamou 12 para andar com ele porque ele queria, durante um discipulado ali intenso de 3 anos, que as pessoas vissem, não apenas ouvissem o que ele falava, mas também vissem como ele se comportava, para depois imitá-lo. Inclusive, essa ideia de ser imitador, ela passou para os discípulos de Jesus, inclusive ao ponto de Paulo poder dizer que vocês sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito Jesus e vocês me imitam. Quando vocês me imitam, sabendo que estão imitando Jesus, vocês também se tornam imitadores de Cristo e vão formar outros discípulos que também se pareçam com vocês e automaticamente com Cristo também. É a cópia perfeita da cópia perfeita da cópia perfeita da cópia perfeita. Então, esse processo de influência, ele ocorre dentro desse ambiente familiar, de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Então, quando a Bíblia fala que nós somos família de Deus, ele não está falando somente do ponto de vista é, espiritual, de que pelo fato de nós termos nascido de novo e carregarmos conosco o DNA espiritual de Deus e compartilharmos desse DNA com os nossos irmãos que também nasceram de novo, nós somos família de Deus nesse sentido? Somos. Mas não somente nesse sentido, nós também somos família no sentido de relacionamento, no sentido de intimidade, no sentido de parceria, de responsabilidade recíproca. Então, acho que esse texto ele é muito importante para revelar isso. Há muito tempo atrás, teve uma lição que falou sobre a igreja como família, e eu desenvolvi muito mais esse tema com muito mais exemplos, coisa que eu não vou fazer aqui hoje para a gente não perder o nosso foco. Depois, Paulo também fala que nós somos um edifício bem ajustado, que cresce para templo santo do Senhor. Quer dizer, nós somos templo do Espírito Santo não somente no sentido individual, nós também somos templo do Senhor no sentido coletivo. E nós somos um templo que cresce. E como é que ele cresce? Bem ajustado. A gente não cresce como um tijolo, uma pilha de tijolos. A gente cresce como muros com tijolos absolutamente grudados uns nos outros, absolutamente conectados uns aos outros. Então é um edifício que cresce bem ajustado. Mais à frente, em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, nós vamos ver lá no 16, Paulo falando que o corpo de Cristo, aí a imagem já não é mais a co-cidadania, já não é mais a família, já não é mais edifício. Aí já a imagem já é o corpo. Ele fala que esse corpo de Cristo, ele vai crescendo pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, pela justa operação de cada parte. Ou seja, o corpo cresce quando todo mundo, bem ajustado, bem ligado, trabalha para o crescimento do corpo, pela justa operação de cada parte. Então a igreja ela só cresce no sentido de quantidade e qualidade se todo mundo trabalha, se é desenvolvido na mentalidade dessa igreja que todo mundo ali é um líder, que todo mundo ali é um potencial discipulador, que todo mundo ali é um potencial pai espiritual. E aqui eu não estou dizendo, utilizando essa expressão no sentido distorcido que algumas pessoas fazem hoje em dia, de utilizar esse termo para colocar uma autoridade sobre o indivíduo em relação ao outro, uma autoridade de dominação. Em alguns contextos estão fazendo isso, tá, irmãos? Estão pegando essa doutrina da paternidade espiritual, que é bíblica, que é real, para atribuir a indivíduos que são chamados de líderes uma autoridade de dominador sobre o rebanho. Não é nesse sentido que eu estou usando. Eu estou falando de paternidade no sentido de gerar espiritualmente. Paulo fala isso para a igreja de Corinto, eu gerei vocês. Certo? E fala para a igreja da Galácia, eu sinto como se eu tivesse novamente dores de parto para gerar vocês novamente em Cristo. Então a gente gera pessoas em Jesus, a gente forma, educa, desenvolve pessoas em Jesus. Então nesse sentido há sim uma paternidade espiritual. Agora, é muito óbvio que paternidade não pode ser confundido com dominação, tá? Eu tô pegando esse gancho porque tá saindo muito na mídia, pessoas muito feridas, é, nesse ambiente de igreja em que usa-se muito o conceito de paternidade espiritual para explorar, tá? Para sugar. Então não é nesse sentido que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o sentido da paternidade espiritual no sentido de cuidado, tá? No sentido de proteção, no sentido de investimento. É nesse sentido. Então, uma família precisa andar junta. E um corpo precisa andar junto.
justa operação de cada parte, todo mundo, todas as juntas e ligaduras trabalhando para o crescimento. Então, uma igreja onde só o pastor trabalha, só algumas poucas pessoas do ministério trabalham, é uma igreja que está fadada também a ser pequena. Por quê? Porque não existe a mentalidade que todo mundo precisa cooperar. E aí a ausência dessa mentalidade faz com que você tenha muitos consumidores de culto e alguns poucos fornecedores, o que torna essa igreja uma igreja que não vai crescer, tá? Tanto em número quanto também se for séria, tá? Se for mentirosa, eu já disse, ela cresce independentemente de qualquer coisa. Então, se ela for séria, ela não vai crescer, nem em número nem em qualidade, porque o corpo cresce pela justa operação de cada parte, pelo auxílio de toda a junta e ligadura. Então, você vê que a igreja tem várias imagens e todas elas falam do crescimento nesse contexto de todo mundo cooperando, né? Seja como família, seja um edifício bem ajustado, ou seja um corpo bem ajustado. Para isso que todas essas figuras, elas sempre deixam essa pista de que o crescimento vem pelo trabalho de todo mundo bem conectado. Depois, nós vamos entrar nos tópicos propriamente ditos. O primeiro, membro da igreja, identidade do cristão. Aí vem dizendo, né? Jesus estabeleceu sua igreja, composta por todos os salvos, para representá-lo, glorificá-lo e proclamar o seu evangelho. Irmãos, aqui eu só fiz uma observação, tá? Jesus estabeleceu a sua igreja, isso aí não tem dúvida. Está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Cristo, ele edificou a igreja não é só uma instituição humana, e a observação que eu fiz é a seguinte, a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. O que acontece, irmãos? Principalmente na época da Reforma Protestante, você teve uma grande divergência entre católicos e protestantes. Ambos usavam Agostinho como fonte de debate, tá? O que aconteceu nos tempos de Agostinho? Surgiu uma heresia no meio da igreja, a heresia chamada de donatista. E esses donatistas, eles discordavam da doutrina oficial e queriam se separar da igreja. E Agostinho foi um ferrenho crítico dessa separação. Agostinho, ele inclusive defendia a ideia de perseguir essas pessoas que estavam querendo dividir o corpo de Cristo. Então, na época da Reforma Protestante, os católicos utilizavam essa doutrina da eclesiologia de Agostinho para perseguir e combater a igreja que estava surgindo ali na Alemanha, em Zurique, em outros lugares mais decorrentes aí da Reforma Protestante. E os protestantes, eles não descuidavam de todos os textos bíblicos que falam da importância da igreja e a importância de congregar. Só que eles precisaram fazer uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Por quê? Porque a igreja naquele tempo era visível. Ela tinha prédio, ela tinha terras, ela tinha poder econômico. Lá na Itália, alguns papas tinham até exército. Então, existia sim uma igreja visível. E a reforma protestante defendeu o seguinte, ó, claro que existe uma igreja visível, porém, a verdadeira igreja não é a visível. A verdadeira igreja é a invisível, que é composta por todos os salvos de todas as eras, tanto do passado quanto do presente, como do futuro. E a marca dessa igreja invisível é, em primeiro lugar, que ela é salva exclusivamente pela graça, por intermédio da fé. E é uma igreja que tem como fundamento a palavra de Deus. Então, essa ideia de igreja visível, da igreja visível, ela também se aplica para os nossos dias, para o nosso contexto. Por quê? Porque nós temos a igreja como uma instituição religiosa, que tem CNPJ, que é registrada, que presta contas para a Receita Federal. Essa instituição, ela tem membros. Esses membros, eles têm alguns direitos e alguns deveres, porque ele faz parte de uma instituição que tem um estatuto, que dá obrigações e direitos para esse membro. Então, do ponto de vista visível, a igreja, ela é uma instituição humana. No entanto, para além da instituição humana, você tem a igreja de Cristo, que não, que não estabelece uma confusão entre ambas. Então, na visão católica, a igreja visível é a mesma coisa da invisível, não tem distinção. Ou você integra a igreja católica, ou você não faz parte da igreja. Essa é a compreensão católica acerca de igreja. Já a reforma protestante trouxe essa diferenciação, tá? Entre a igreja que você vê e a igreja verdadeira. Às vezes elas coincidem. Então pode ser, por exemplo, ó, vou tentar traduzir na forma de uma imagem. Ó, melhor, deixa eu colocar aqui através da. Essa é a igreja visível. Vou colocar assim para ficar mais claro. Essa é a igreja visível.
e essa é a igreja invisível. Então tem pessoas que fazem parte da igreja invisível que não estão dentro da igreja visível. Como também existem pessoas que estão dentro da igreja visível que não fazem parte da verdadeira igreja, que é a igreja invisível. Como também tem pessoas que são da igreja visível e da invisível, tá bom? Então nós temos aqui, hoje em dia a gente usa também a terminologia igreja como organização e igreja como organismo vivo. Tá? São expressões equivalentes. Por que eu estou ressuscitando essa terminologia? Porque a gente precisa enfatizar para os irmãos não apenas que eles sejam membros da igreja no sentido institucional, mas que eles sejam membros do corpo de Cristo, no sentido efetivo, tá? No sentido efetivo. Porque tem muita gente que é membro do corpo que não está cooperando para o crescimento, que não está ajustado, que não está ligado, que não está edificando os irmãos que estão ao seu redor. E pelo fato deles terem uma carteirinha de membro, pelo fato deles frequentarem o culto no dia de domingo, eles estão achando que eles fazem parte da igreja invisível. Quando, na verdade, eles estão totalmente desconectados. Eles são um membro amputado que estão prestes a morrer. Por quê? Porque eles não estão funcionando como um membro de verdade, que está conectado, auxiliando, cooperando. Então é importante a gente trazer isso à tona, tá, irmãos? Porque muito mais do que combater o movimento de desigrejamento, a gente precisa combater o movimento de consumismo religioso dentro das nossas igrejas, de um monte de pessoas que entram, principalmente igreja sede, pessoas que entram dentro do culto, entram dentro dos templos para consumir o culto e depois viver a sua vida como se não tivesse nenhuma responsabilidade com o corpo de Cristo. Então, essa distinção, ela foi útil no passado, certo? Para a gente poder sustentar que tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte da família de Deus, tem que fazer parte do corpo de Cristo mesmo, como os católicos dizem, como Agostinho disse. No entanto, fazer parte do corpo de Cristo não significa necessariamente fazer parte da igreja visível. Tá? Fazer parte do corpo de Cristo é algo que tem relação com o seu novo nascimento, que tem relação com a sua intimidade com Deus e que tem relação com a sua comunhão com a verdadeira igreja. E não apenas integrar formalmente, visivelmente, uma igreja institucional. Então Deus estabeleceu a sua igreja. Deus estabeleceu a sua igreja, tá? E estabeleceu a sua igreja para ser um organismo vivo e não apenas um rol de membros de uma instituição religiosa. Ponto 1.1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Já falei sobre esse tema, tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. É isso? Só para não errar. 2,47, exatamente. Então agora a gente volta para cá e vamos falar um pouco agora sobre alguns assuntos que o comentarista mencionou aqui na nossa revista. E a primeira observação que a gente pode destacar aqui é acerca da diferença entre a igreja universal e a igreja local. Nessa partezinha aqui marcada de azul, vem escrito que Paulo, quando ele escrevia suas cartas, ele escrevia a carta à igreja em Corinto, ou à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, ou em Éfeso, à igreja em Roma. Então Paulo endereçava suas cartas assim. Por quê, irmãos? Porque, aí vem a diferença. Porque existe uma igreja universal, que é composta por todos os santos de todas as eras, inclusive da era atual, certo? Que faz parte do corpo de Cristo. E existe a igreja que se reúne e congrega num determinado local. Essa igreja que se reúne e congrega em um determinado local é chamada de igreja local. Então a igreja de Éfeso é a parte da verdadeira igreja que se reúne e congrega em Éfeso. A igreja de Roma é a parte da igreja universal de Cristo que congrega e se reúne em Roma. Então, essa igreja local é uma fração da igreja geral. É uma fração que se reúne para viver a experiência de família, para viver a experiência de corpo dentro de uma determinada cidade. E aqui outro dado relevante que a gente precisa levar em consideração também é a diferença entre a visão bíblica de igreja da cidade e a visão atual, principalmente aqui no Brasil, de denominações. Irmãos, na época bíblica não existia a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João, não existia isso, tá? O que existia era a igreja de Cristo. Então Paulo fundou a igreja, mas quando ai meu Deus, esqueci o nome dele, que era o grande pregador ali de Atos dos Apóstolos,
Fugiu. Mas você vai lembrar, você é professor de escola dominical, você vai lembrar. Que era um pregador muito eloquente que pregou em Corinto. Ai, Jesus, esqueci o nome dele. Enfim, ele visitava as igrejas que Paulo fundou e era recebido lá como um homem de Deus, certo? Ele não tinha assim, esse irmão é de outra denominação, ele não pode pregar aqui, ele tem que ficar um ano sentado no banco para aprender com a gente aqui. Não existia isso. Se existia testemunho acerca do irmão, ele era recebido como se ele fosse membro da igreja local. Por exemplo, você vai ver que fundaram a igreja de Antioquia. E os apóstolos depois enviaram pessoas para orientar os irmãos de Antioquia. Inclusive, Pedro também foi para Antioquia durante um período, que foi inclusive uma época que Paulo confrontou, quando os dois estavam em Antioquia. E por que que Pedro, que era pastor, presidente, digamos assim, da igreja em Jerusalém, o que que ele foi fazer em Antioquia? Depois a história da igreja diz que ele foi pastorear a igreja de Roma. A igreja de Roma, que também não teve um fundador específico, pelo menos não um apóstolo. E que Paulo atuou perante essa igreja de Roma, tanto é que você tem a carta aos Romanos, e depois, posteriormente, presencialmente, quando ele foi para lá preso. E você também tem Pedro, que foi pastor da igreja de Roma. Então, por que, irmãos, os apóstolos, eles. Por exemplo, João, dizem que foi pastor, a história diz que ele foi pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Por que, que esses irmãos eles tinham toda essa liberdade de frequentar todas as igrejas, mesmo não sendo fundador delas? E detalhes, assumiu a liderança da igreja. Da onde veio isso? Veio da visão de que só existia uma igreja e não várias, como acontece aqui hoje. Nós temos inúmeras denominações. Na época apostólica, não existiam denominações, o que existia era a igreja de Cristo. Então, quem tinha autoridade num lugar também tinha autoridade no outro, certo? Por quê? Porque era uma igreja só tinha uma igreja. Então, queridos, e essa igreja, ela tanto era vista no âmbito universal, global, como também era vista como uma reunião local, que era a igreja da cidade. Claro, irmãos, que a cidade da época bíblica era cidades pequenas, como se encontra no interior do Brasil, né? Cidades com 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, 15 mil habitantes. Uma ou outra, por exemplo, Éfeso, Roma, eram cidades gigantes, tá? Mas, no geral, as cidades eram pequenas. Você tinha a igreja da cidade, a igreja do local. E a igreja do local era uma fração da igreja universal que se reunia naquela cidade. Nós, por outro lado, temos uma visão dividida da igreja, uma visão de tribo. Nós não temos visão de reino, infelizmente. E essa visão de tribo, eu acho que é um dos principais problemas da igreja do nosso tempo. Por quê? Porque a gente não consegue ter relação praticamente nenhuma com irmãos de outras denominações. Muito difícil, certo? A gente ter um relacionamento assim próximo, como família. Isso é muito ruim, né, irmãos? Então, eu não estou falando para acabar com as denominações, acho que é um caminho sem volta, tá? Do ponto de vista institucional. Salvo na época de perseguição, aí que as denominações acabam tendo que derrubar suas placas e se reunir nas casas, em locais secretos. Aí, nesse caso, é nítido que as denominações vão se enfraquecer. Mas, enquanto não houver uma perseguição sistemática contra a Igreja de Cristo, as denominações vão continuar existindo, certo? Isso aí é um caminho sem volta. Mas, apesar disso, a gente precisa sempre fiscalizar o nosso coração para a gente não se deixar levar por uma visão de tribo. A gente precisa ter visão de reino, de que a Assembleia de Deus é uma fração do corpo de Cristo, tá? E não o corpo de Cristo, e não a igreja. De modo que qualquer irmão de qualquer outra denominação é meu irmão, tanto quanto o irmão assembleano que assiste o culto do meu lado. A gente tem que ter essa visão de reino. Depois, dessa distinção, igreja local versus igreja universal, lembrando que a igreja local ela integra a igreja universal, só que é a igreja que se reúne numa determinada cidade, num determinado local. Nós temos a outra observação feita pelo autor, dizendo que etimologicamente a palavra igreja, o termo igreja, que é a palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Irmãos, desculpa, se você for em qualquer dicionário assim técnico, qualquer dicionário técnico vai dizer que o termo, a expressão igreja significa eclésia, né, que é assembleia, ou congregação, ou ajuntamento, ou povo. Você não vai encontrar em nenhum dicionário sério dizendo que é chamados para fora. Eu acredito que essa expressão de chamados para fora, que o autor até coloca a etimologia aqui, ele coloca as partículas que compõem o termo eclésia para tentar dar essa ideia de chamados para fora. Mas se você olhar em qualquer dicionário mais sério, você não vai encontrar essa exegese aqui, tá? Então, eu não gosto dessa exegese, dos chamados para fora, tendo em vista que, do ponto de vista técnico,
você não encontra respaldo para essa exegese nos materiais mais embasados, mais balizados que a gente encontra dentro do estudo teológico. Então, eu não gosto dessa expressão, tá? Embora a gente já viu muita pregação sobre isso, que igreja significa chamados para fora, você não encontra nos bons dicionários essa etimologia, essa afirmação de que o termo eclésia significa chamados para fora. Mas, enfim, é muito utilizado há muito tempo e pregadores renomados utilizam também essa expressão. Eu não quero também ser chato demais, mas do ponto de vista técnico, tá, do estudo da expressão, do significado dela, nos melhores dicionários bíblicos, nos mais famosos, assim, do ponto de vista da qualidade técnica, você não vai encontrar essa exegese do termo. Tópico 1.2, a relevância de expressar a fé. Aqui, irmãos, nós temos aqui uma observação feita pelo nosso comentarista. Eu vou fazer uma pequena observação, quem sabe até uma pequena crítica sobre ela, tá? Ele disse assim: em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, mas também envolve participar. Tá, a frase está correta, tá? Se a gente for generoso e condescendente com o autor. No entanto, ela, dependendo da forma como ela for interpretada, ela pode ser perigosa. Por quê? Porque esse tipo de frase você ouviria facilmente de um católico. Tá? Facilmente você ouviria esse tipo de frase de um católico. Inclusive, o lema da Igreja Católica é que não existe salvação fora da Igreja. Porque a Igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Você não tem como ser filho de Deus sem ser filho da Igreja. Deus é o Pai, a Igreja é a Mãe. Essa é a terminologia católica. Então, não é que a Igreja Católica fale ou cite essa afirmação desprovida de qualquer fundamento. Porque, de fato, como é que você vai ser membro do corpo de... Como é que você vai ser salvo sem ser membro do corpo de Cristo? A Bíblia fala que Jesus edificará a sua igreja. Como é que você vai ser de Jesus se você não faz parte da igreja que ele mesmo edificou? Então, existe fundamento bíblico para chegar a essa conclusão, que todo salvo, ele precisa compor a igreja. Certo? Existe sim. O perigo, irmãos, é quando a gente faz afirmações como essa. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, mas também envolve participar. De fato, a vida cristã, por isso que eu falei, a frase está correta, mas a gente precisa fazer uma crítica a ela para as pessoas não interpretarem a frase de maneira errada. A frase não está errada, é o que ela está dizendo. Somos ensinados que a vida cristã envolve não somente crer. Está certo, a vida cristã. Agora, se a gente trocar aqui vida cristã por salvação, aí a gente tem um problema teológico grave. Se a gente disser que a salvação envolve não somente crer, mas também envolve participar, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque para a Igreja Católica, é fé, a salvação vem fé mais obras. E as obras incluem fazer parte da Igreja Católica. Então a gente pode dizer que é fé mais igreja. Tá? Para ter salvação tem que ter fé e fazer parte da igreja. Formalmente, na visão católica. Tá bom? E para nós protestantes? A gente também crê nisso? A gente crê, mas não exatamente igual. Para a gente, nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. E o justo viverá pela fé. Então nós temos convicção que a salvação ela é exclusivamente por intermédio da fé. Nós, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós cremos que a nossa salvação é exclusivamente pela graça por intermédio da fé. Ou, simplificando, a salvação é pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São inúmeros textos bíblicos que a gente pode utilizar para fundamentar que a nossa salvação é pela fé. Mas é uma fé que é tão viva que transborda em atitude, transborda em obras, transborda em comportamento. A gente crê que uma fé só é genuína quando ela é tão forte dentro de nós, tanto na mente como no coração, que ela se exterioriza com atitudes. Se ela não se exterioriza com atitudes, nós não temos fé, nós temos um acreditar, nós temos uma crendice, mas nós não temos a fé genuína, porque a fé genuína ela é marcada pela presença de obras. Então, dentro dessa compreensão mais abrangente de fé, nós podemos incluir que uma fé genuína sempre vai te levar para congregar. Sempre vai te levar para estar bem ajustado e ligado ao corpo de Cristo, cooperando para que o corpo cresça, se desenvolva, amadureça, acrescente mais pessoas. Então nós temos certeza que a fé ela vai gerar o ato de congregar. Mas nós não podemos confundir que nós precisamos ter fé e precisamos congregar para ser salvo. Não, não é isso.
tá? Então a frase do comentarista está correta, mas se ela for mal interpretada, ela pode gerar essa conclusão. Que para ser salvo, a gente precisa ter fé e precisa integrar formalmente a igreja, formalmente, tá? A igreja para ser salvo. E se a gente não integrar formalmente a igreja, não tem como ser salvo. Essa afirmação não está correta. Qual seria a interpretação mais correta? Nós somos salvos pela fé. No entanto, a fé genuína vai gerar obra. E uma das obras é congregar. É fazer parte do cotidiano da igreja. Aí não, então, nesse sentido, a gente pode até dizer que quem não integra a igreja, tendo a oportunidade de fazê-lo, tá? Quem não integra a igreja não está salvo no sentido de que não tem fé suficiente para viver o evangelho de verdade. Então, se nesse sentido está certo, tá? Então, como eu disse, a frase está correta. Por quê? Porque ele usou a vida cristã como referência. Então, se ele usou vida cristã, eu concordo plenamente. Então, eu não mudaria em nada essa frase, só que eu acrescentaria essa explicação para a gente não cair num desvio católico, tá? De uma afirmação católica, que você tem que ter fé, mas também tem que fazer parte formalmente da igreja. Então, essa observação que eu queria fazer. Depois, nós temos outras observações feitas também pelo nosso comentarista, dizendo que os discípulos de Cristo procuravam estar juntos. E, irmãos, nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos o tempo inteiro, tá? Que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Isso tudo, esses textos todos já foram explorados na lição 2. Então não vou desenvolvê-los aqui. Só quero relembrar que os discípulos de Cristo, a primeira geração de crentes e salvos, que foi a geração formada diretamente por Jesus, essa primeira geração fazia questão de caminhar junto. Depois, nós temos também o autor da nossa revista dizendo que o apóstolo Paulo, logo depois que ele foi batizado, ele se integrou à igreja de Damasco. Posteriormente, quando ele foi a Jerusalém, ele procurou se ajuntar aos demais discípulos. No entanto, irmãos, é importante mencionar também que Paulo, depois que ele saiu de Damasco, ele ficou um tempo sozinho. E durante esse tempo, Jesus se revelou para ele. E ele aprendeu várias coisas diretamente de Cristo. Então, aqui está mais uma explicação para a gente não colocar o fato de congregar como uma condição sine qua non para a salvação. É o congregar podendo congregar. Tá? É o congregar podendo congregar. Tá bom? Porque o próprio Paulo ele passou anos da sua vida sem congregar. Tá? Ele voltou para Tarso, inclusive Barnabé, quando foi enviado para Antioquia, ele foi buscar Saulo para ir com ele para Antioquia. E de Antioquia, os dois foram enviados para fazer a obra missionária na primeira viagem missionária. Então Paulo estava sozinho durante o período, e mesmo assim tendo vida com Deus. Eu só estou dando esse destaque para vocês para mostrar que a visão católica, você tem que estar formalmente ali participando da Eucaristia, que é a ceia do Senhor, de acordo com a visão católica, que isso não é uma condição sine qua non, depende da fase que você está vivendo na vida. Tá? Mas, como foi dito, Paulo, quando ele se converteu, ele congregou com os irmãos de Damasco, imediatamente. E todas as outras oportunidades que ele teve, ele fez questão de congregar. Tanto é que quando ele foi a Jerusalém, ele fez questão de se ajuntar com os apóstolos. Eu estou sempre colocando uma observação ou outra para a gente tomar cuidado para não escorregar para a doutrina católica, tá? De que não há salvação fora da igreja no sentido de participação formal na igreja. Depois, temos o tópico 1.3, em que o autor fala que nós precisamos ter comprometimento com o corpo. Tá? Se a gente não tem comprometimento com o corpo, como é que a gente pode se dizer família de Deus? Como é que é isso? É pai que sai de casa e abandona a família? Como é que é isso? É criança que foge de casa para ser morador de rua? Como é que essa família vai ser saudável? Né? Então, tem que existir um comprometimento dos integrantes do corpo de Cristo para contribuir para a edificação recíproca do corpo, certo? Sem essa visão individualista de cada um cuida da sua vida. E aí o autor coloca uma observação interessante. Como é que vai ter um jogador de futebol sem time, um soldado sem tropa, uma ovelha sem rebanho, uma criança sem família? Assim é o desigrejado, irmãos. Tá? Ele é o jogador sem time. Como é que ele vai disputar uma partida sendo um jogador sem um time de futebol do lado dele? Então isso não existe, né? Depois, lembrando que a gente não pode confundir o movimento de desigrejado com o movimento de igreja nas casas, tá? O movimento de igreja nas casas, eles acreditam,
Tem várias igrejas que são assim, trabalham predominantemente nas casas. Eles acreditam tanto na importância da comunhão que eles querem cada vez mais sair do templo e ir para as casas, porque eles acreditam que nas casas você tem muito mais comunhão do que no templo. Que a gente chama de templo, né? Que não é templo, é o prédio. Então, o movimento de igreja nas casas, ele não é o movimento de desigrejados, tá? Pelo contrário, é o reforço da igreja, através de mais comunhão, o que é diferente daqueles que pregam que as pessoas não precisam congregar para que tenham vida com Deus. Tá? O movimento de igreja nas casas acreditam tanto na importância de congregar, de ter comunhão, que eles defendem a forma mais eficaz de ter comunhão. Então não confunde, tá bom? O movimento de congregar nas casas são igrejas sérias, estruturadas, que têm muito mais comunhão do que as igrejas em geral, tá bom? O que é totalmente diferente do movimento de desigrejados, que é aqueles que não acham que dependem da comunhão para ter relacionamento com Deus. Então, são coisas totalmente distintas. Depois, o autor da nossa revista ele faz uma citação lá de 1 Coríntios capítulo 12 e até o 14, para reforçar que a igreja cristã é comunitária. Deu uma pausazinha aqui que me dá uma vontade forte de espirrar. E aí, irmãos, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele é irrefutável. Primeiro Paulo começa falando acerca dos dons espirituais. Nesse capítulo que ele fala acerca dos dons espirituais, ele começa dizendo que Deus tanto deu dons, como deu ministérios, como deu operações, e o Espírito distribuiu a cada um para o que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ministério, dons e operações foram distribuídos para todos os integrantes do corpo, querendo a edificação do corpo. Então foi dado para o que for útil para a edificação. Então o dom ele nunca é um fim em si mesmo, ele é um meio para a edificação do corpo. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que recebem o dom de serem ministros de louvor e que começam a ir de igreja em igreja, cantando, louvando, através de convite, e se tornam desigrejados oficialmente. Por quê? Porque ele não tem que dar satisfação para nenhum pastor, ele não tem responsabilidade de discipular ninguém, ele não tem responsabilidade de ser ensinado, ele não sente o dever de ser ensinado, com a necessidade de ser ensinado, melhor dizendo. Ele vive uma vida solta. Esse aí, irmãos, ele está correndo sério risco de ser um desviado no futuro. Ele corre um sério risco. Porque é impossível você ser integrante do corpo sem ter vida de corpo. É impossível. É impossível. Mesma coisa com pregadores itinerantes, que vivem aqui e acolá, vivem rodando tudo quanto é canto e não tem vida de igreja. Essas pessoas também estão correndo um sério risco, porque não dão satisfação para ninguém, não se submetem a ninguém, não têm responsabilidade com a igreja local. Essas pessoas também estão correndo risco. Por quê? Porque todo dom ele foi dado para o que for útil para a edificação. Isso significa que o meu dom precisa ser útil para a igreja, e aí, nesse sentido, eles estão sendo úteis no ministério itinerante, certo? Mas quando eles se desvinculam da submissão à igreja local, eles não estão se submetendo aos ministérios dos outros irmãos. Então, o ministério dele está servindo o corpo de Cristo, nas múltiplas igrejas que ele frequenta, mas os ministérios dos irmãos da igreja local dele não estão influenciando a vida dele. De modo que a vida dele não está sendo edificada, ele está edificando sem ser edificado. Qual vai ser a consequência? É o esgotamento espiritual que ele não está recebendo, como é que ele vai dar? Então, ele não está se submetendo, ele não está sendo corrigido, ele não está sendo disciplinado. Então, a tendência dele é se enfraquecer e se desconectar do corpo. Então, ele está servindo e está se perdendo no serviço. Por quê? Porque o corpo ele tem que estar bem ajustado, bem ligado. Tá? E o corpo cresce pela justa operação de cada parte. Então, você tem que andar junto. Não basta só você ir como visitante para ministrar. Outro detalhe também, 1 Coríntios capítulo 12. Na continuação, Paulo vem falando acerca do corpo de Cristo. E aí nesse texto, que é um texto assim, cabal para falar da importância da igreja andar junta, ele vem falando que todo membro do corpo ele tem importância. E aqueles membros menos honrados normalmente são aqueles que são mais importantes. E o corpo, ele é tão importante que quando essa visão coletiva é tão forte em Paulo, que ele diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado.
Irmãos, essa visão coletivista de Paulo ela também está em Jesus. Como é que é a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que está nos céus. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É uma oração coletiva. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, quer dizer, nem o pão é meu, o pão é nosso. Por quê? Porque na igreja primitiva eles compartilhavam. A visão de Jesus de igreja é a visão de compartilhamento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não é perdoa os meus pecados, é perdoa os meus pecados e os pecados da minha igreja, ou da tua igreja, do teu corpo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então é uma oração coletiva. A visão de Jesus de igreja é de uma entidade coletiva em que até a oração era coletiva. A oração básica, a oração basilar. Da mesma forma, essa visão também estava em Paulo, ao dizer que quando um membro sofre, todo o corpo sofre, e ao dizer que quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado, a gente é liberto dessa visão individualista de que tudo é em função do nosso eu. Continuando aqui a exposição, o autor vai dizer também que a igreja é defendida por Cristo. Como assim? Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. E aí você vê isso na frase de Jesus para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo fisicamente Jesus, certo? Não no corpo físico de Jesus aqui na Terra, né? Ele esteve presente fisicamente, humanamente aqui na Terra. Mas estava perseguindo o corpo de Cristo que estava na Terra. E esse corpo de Cristo, irmãos, é o corpo de Cristo mesmo. Nós somos efetivamente as mãos de Jesus, nós somos efetivamente os pés de Jesus, nós somos efetivamente o corpo de Jesus. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, como é que vocês vão se prostituir, vão pegar o corpo de Cristo e se conectar com a meretriz, se conectar com a prostituta? Olha a visão de Paulo, quando você se prostitui, é o corpo de Cristo que está se prostituindo. Quer dizer, não é você como indivíduo, é você como corpo. Porque na visão bíblica, nós não somos o corpo espiritual de Cristo. Nós vamos encontrar essa afirmação aqui, eu vou até fazer uma observação logo, vou adiantar a observação. Na visão bíblica, nós não somos o corpo espiritual de Cristo, está errado. Nós somos o corpo físico de Cristo. Nós somos os dedos, as mãos, as orelhas, nós somos o corpo de Cristo no sentido físico. É por isso que na teologia você não vai encontrar o corpo espiritual de Cristo, você vai encontrar o corpo místico de Cristo. Tá? Porque você vai encontrar Paulo dizendo também, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, porque trago no meu corpo as aflições que faltam a Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Por que Paulo fala que carrega no seu corpo as aflições que faltam a Cristo? Porque na visão de Paulo, o corpo dele é a continuação do corpo de Cristo. Então não é um corpo no sentido espiritual, é um corpo no sentido real. É um corpo no sentido real. Então nós somos o corpo físico de Cristo aqui na Terra. Não como instituição, que a Igreja Católica tem essa mesma visão, só que como instituição. Nós temos uma visão como corpo físico mesmo, que é composto por todos os corpos físicos de todos os salvos que estão na Terra hoje. Todos nós somos o corpo físico de Cristo na Terra hoje, no mundo hoje. Então, hoje ainda a gente pode carregar as aflições de Cristo pela igreja. Hoje ainda. Por quê? Porque quando a nossa carne sofre fisicamente, é o corpo de Cristo que ainda está sofrendo. Continuando, vamos anotar aqui outra observação que a gente pode extrair da nossa lição, é que Cristo, como nós somos o corpo de Cristo, ele está conosco tanto na tribulação, como também ele nos livra da tribulação. Então ele nos livra na tribulação. Como é que ele nos livra na tribulação? Em primeiro lugar, ele nos livra de nós mesmos, da vontade de desistir. Ele nos livra da tentação de blasfemar, da tentação de reclamar, da tentação de se revoltar. Então ele nos livra na tribulação, mas ele também nos livra da tribulação. E aí tem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Depois, o tópico 2.2, ele vai falar novamente de 1 Coríntios capítulo 12, tá? Especialmente ali aqueles textos que falam que nós somos que nós somos membros, quando um sofre, todos sofrem, quando um é honrado, todos são honrados.
E aí eu não fiz nenhum destaque nessa parte, tendo em vista que a gente já abordou esse assunto. Aí veio o ponto que eu destaquei para vocês, que o autor fala que nós somos o corpo espiritual de Cristo. Teologicamente, essa afirmação não está tão precisa, tá? Nós somos o corpo físico de Cristo. Por isso que quando alguém se prostitui com a meretriz, é o corpo de Cristo que está se prostituindo. E é por isso também, aí aqui eu concordo com o nosso comentarista, que quem vive num pecado de escândalo, de prostituição, por exemplo, ele está pecando contra o corpo de Cristo, do qual ele faz parte. E aí, irmãos, a gente tem que ter o zelo pelo corpo de Cristo. A gente tem que desconectar do corpo. Jefferson, a gente vai desconectar exatamente. A Bíblia fala que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar da terra vai ser desligado no céu. E o contexto é o contexto de exclusão. Jesus falou isso para os discípulos no contexto de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, Jesus está falando sobre o perdão. Ele ensina os discípulos, ó, se alguém pecar contra ti, vai até ele, tu e ele somente, se ele se arrepender, você ganha o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, tratar como publicano e pecador. E aí Jesus continua, porque tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, da onde vem esse poder, irmão, das chaves, que a Igreja Católica fala que ela tem? É o poder das chaves, o poder de ligar e desligar uma pessoa na terra ou no céu. Da onde vem esse poder das chaves? Que é o poder de conectar as pessoas com o reino dos céus e desconectar. Irmãos, a autoridade da igreja é muito grande. Às vezes a gente negligencia, a autoridade da igreja é muito grande. Então, da onde vem essa autoridade? Aí vem o final. Porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, da onde vem a autoridade de ligar e desligar? Da presença de Jesus em nosso meio. Então, se Jesus estiver em nosso meio, a gente tem autoridade para ligar e desligar. Se Jesus não tiver, nós não temos essa autoridade. Então, não basta ser igreja como nome, no sentido institucional. É preciso ser igreja no sentido real. A presença de Jesus precisa estar no nosso meio. Se a presença de Jesus não tiver, aí nesse caso, não teremos essa autoridade. Essa autoridade não vem de nós mesmos. Ela não é da igreja como instituição. Ela é da igreja como corpo de Cristo conectado ao cabeça. Então, se Cristo não está dirigindo a igreja não tem esse poder. Então, nós, considerando que Cristo é o nosso cabeça, que ele nos dirige, que quando a gente se reúne em nome dele, ele está presente, nos dando essa autoridade, a gente precisa desligar do corpo quem está profanando o corpo. E a preocupação, irmãos, não é só com o corpo, é também com a pessoa. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, fala daquele jovem que estava pegando a madrasta e ninguém falava nada. Achavam que era algo normal. Paulo fala, tem pecado no meio de vocês que não se vê nem entre os ímpios. Porque no meio de vocês tem um camarada que tá saindo com a madrasta. Que absurdo. Tirai esse inico do vosso meio. Eu, em espírito, juntamente convosco, já entreguei o tal nas mãos de Satanás. E ele complementa, para que o corpo sofra, mas a alma seja salva. Quer dizer, eu não estou desconectando ele do corpo apenas por um zelo pelo corpo. É claro que também tem um zelo pelo corpo. O zelo pelo corpo está ali, mas não é somente por isso. É para que ele sofra e a alma dele seja salva. E uma vez eu já fiz isso, irmão, com um membro da igreja. Eu já contei em outros vídeos, eu não vou repetir aqui com vocês. Estava pastoreando uma congregação que o camarada vivia no pecado. Falou que queria se reconciliar, não foi no dia na sede para reconciliação. Vivia com a esposa, depois ficava um período na casa da amante, depois voltava para casa da esposa, depois voltava para casa da amante, ficava batendo lá e cá o tempo todo. E aí o que eu falei para ele? Falei, rapaz, você não vai conseguir se arrepender de verdade. Você está gostando do pecado. Você não vai conseguir se arrepender de verdade. Para você só vai conseguir se arrepender se você sofrer. Então, para te ajudar, eu tô te entregando nas mãos de Satanás. Tô te entregando nas mãos de Satanás. Não é com raiva de você, não. É porque enquanto você estiver debaixo da proteção espiritual da igreja, enquanto você estiver guardado, você não vai acordar. E aí eu disse isso para ele. Irmãos, é exatamente isso que Paulo fala. Para que o corpo sofra, por quê? Porque integrar a igreja, meu, é estar debaixo de uma bênção de proteção. É estar debaixo da proteção de Cristo. Então, quando a pessoa está debaixo dessa proteção espiritual, dessa cobertura espiritual de Cristo, ela fica protegida de várias intempéries, de várias investidas de Satanás. Mas quando é retirada essa proteção espiritual dela, várias investidas de Satanás contra a vida dela alcançam a vida dela. E o objetivo não é matar para ela ir para o inferno, é permitir que ela sofra para que a alma seja salva.
Então, irmãos, permitir que ela sofra é uma questão de amor, porque é melhor ela sofrer e acordar do que ela permanecer no sono da indolência e ir para o inferno. De modo que, dentro dessa perspectiva, a gente precisa exercer a disciplina eclesiástica não apenas para proteger o corpo, mas também para proteger o corpo. Tanto é que na sequência fala para a gente tirar o fermento do nosso meio. Jesus é os nossos ázimos, ou seja, o pão sem fermento. E tudo isso está dito aqui na nossa revista. Continuando, o comentarista faz uma citação da revista do pastor Marcos Santana, especificamente da citação que ele faz de Mateus capítulo 18, que eu já mencionei para vocês agora há pouco. Na verdade, começa do 15. Eu falei que começava do 16, mas começa no 15, tá bom? Continuando, fala de vários textos bíblicos que falam de disciplina eclesiástica. Irmãos, eu poderia gastar aqui mais, no mínimo, meia hora falando sobre esse assunto, tá? Porém, infelizmente, vocês estão vendo que a gente já está com muito tempo de exposição, não vou poder fazer isso. Eu só quero relembrar para vocês os principais textos, tá bom? O mais importante, os dois mais importantes são Mateus capítulo 18 e também 1 Coríntios capítulo 5. Esses, sem dúvida alguma, são os mais importantes. De maneira complementar, eu citaria também 2 Tessalonicenses capítulo 3. Aqui Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, que eles estavam preocupados acerca dos que morreram. Paulo falou que eles vão ressuscitar para não se preocuparem e que eles ressuscitariam na segunda vinda de Cristo. Por isso que a carta aos Tessalonicenses é também muito utilizada no estudo de escatologia. Aí o que aconteceu? Alguns começaram a pensar, já que Cristo não vai voltar logo, já que Cristo vai voltar logo, vamos parar de trabalhar. E essas pessoas começaram a se escorar, ficar encostado, certo? Comendo e bebendo nas custas dos outros. Aí Paulo fala assim, quando eu tive entre vós, eu trabalhava de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. Então, todos aqueles que não andam assim, que andam desordenadamente, tirai do vosso meio. Não trate mal. Paulo fala claramente, não trate mal. Tá? É para eles despertarem, para eles acordarem. Não mantenha na convivência de vocês. Discipline, mas não maltrate, tá? É só para eles acordarem. Então, Paulo fala isso, de tirar da comunhão para a pessoa acordar. Pessoa que está andando desordenadamente. Então, irmão, são vários textos bíblicos que falam sobre a importância da disciplina. E aí o pastor Marcos Santana, na época, ele falou que tem muitas igrejas locais que pararam de aplicar a disciplina. Quando, na verdade, irmão, na época da Reforma Protestante, que existiu todo esse debate acerca de eclesiologia, foi debatido. Ora, se a igreja católica instituição não é a igreja verdadeira, o que é a igreja verdadeira? Aí fizeram a diferença entre igreja, organização e organismo, que eu já mencionei para vocês anteriormente. Tá, mas como que a gente identifica que a igreja organismo, ela está revelada aqui na Terra, através de uma organização? Aí, de acordo com o entendimento dos apóstolos, era o seguinte, dos reformadores, era o seguinte: em primeiro lugar, essa igreja precisa ser bíblica. Ela tem que ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Tá? Não basta ter, não é Bíblia e tradição, conforme diz a Igreja Católica. Tá? Ela tem que ter a Bíblia como sua regra de fé e prática. Esse é o número 1. Número 2, além de ter a Bíblia como sua regra de fé e prática, ela precisa fazer a administração correta dos sacramentos. Em terceiro lugar, que é o que importa pra gente aqui, precisa haver a disciplina eclesiástica. Por quê? Porque no catolicismo até hoje, o camarada se diz católico, mas ele vive uma vida devassa, ele vive como ele quer, certo? Mas ele se diz católico. E para a igreja católica ele é católico, porque ele é batizado, porque ele raramente vai à missa, mas vai. Para a igreja ele é católico. Não existe a aplicação da disciplina eclesiástica. Ao longo da história, a igreja católica aplicou a disciplina eclesiástica, tá? Que é a excomunhão. Excomunhão, ex-comunhão, ex de retirar da comunhão. A excomunhão é tirar da comunhão. Essa atitude de excomungar foi realizada com dissidentes apenas, tá? Mas com membros que não vivem de acordo com a doutrina católica, isso nunca foi feito. Não como hábito, tá? Não como rotina. Então, uma das características da igreja verdadeira, de acordo com a visão dos reformadores, era justamente essa, que era o exercício, a aplicação da disciplina eclesiástica. E, infelizmente, irmãos, com medo de processo, muita igreja está retrocedendo na perspectiva bíblica da disciplina eclesiástica. Irmão, nós não podemos nos acovardar. Se tiver que responder processo, responda. Mas aplique a disciplina eclesiástica porque ela é bíblica. Não se acovardem. Esse é o princípio do fim da igreja. Crentes nominais que se identificam como crentes, mas estão indo para o inferno sem saber. Porque não são corrigidos, não são disciplinados.
A presença de Deus para de se manifestar no meio da igreja, porque se a presença de Deus chega forte, ela chega com satisfação, mas também chega com juízo. Então Deus já passa a não se manifestar com tanto poder no meio do seu povo. As pessoas ficam no alto engano, achando que são salvas quando estão indo para o inferno. Quem está no pecado corrompe quem não está no pecado, porque parece que é tudo a mesma coisa. Então, se é tudo a mesma coisa, eu vou viver como o outro está vivendo. Enfim, irmãos, eu não posso desenvolver esse tema aqui. Poderia ser uma lição toda sobre isso, tá? Mas não existe igreja genuína, de acordo com a visão protestante, a visão que nós somos herdeiros, que é a tradição protestante, sem disciplina eclesiástica. Próximo ponto, a relevância da intercessão pela igreja. Aqui Paulo, o autor cita uns textos muito interessantes, eu nunca tinha notado esses textos, né, que Paulo fala que Epáfras combatia pela igreja de Colossos através da oração. Então é o combate pela oração pela igreja. Muito bem colocado aqui pelo autor da revista, eu gostei muito aqui dessa colocação. Tanto também da parte da disciplina eclesiástica, também muito bom. Hebreus capítulo 13, versículo 17 também fala que os pastores velam pelas ovelhas. Como é que ele vela? É cuidando, é como um pastor de ovelha mesmo, que protege dos perigos, leva para beber água, leva para comer pastos verdejantes. Então esse cuidado também é um cuidado realizado pelo ministério pastoral, mas não só pelo ministério pastoral, mas da igreja como família. E se não está sendo exercido, deveria ser exercido. Depois nós temos o tópico 3.2, que fala acerca da importância dos ministérios. Aqui, irmãos, eu destaquei os principais textos bíblicos que falam sobre os ministérios. Se você quiser ler, pode ler depois, tá bom? Você vai ver que não há crescimento espiritual, não há amadurecimento sem a influência recíproca de todos os ministérios dentro do corpo. Tá? O exercício dos ministérios por todos os integrantes do corpo é condição para que o corpo cresça, para que o corpo amadureça, que as pessoas se pareçam mais com Jesus. Depois leiam os textos bíblicos, principalmente Efésios... botei Efésios 11 aqui, Deus me livre. Efésios 4. Vou colocar nessa tela aqui. Efésios 4, tá? E aí ele vem aqui ao final, falando acerca, basicamente, do discipulado. Isso aqui é tudo para reforçar, irmãos, a importância de congregar, tá? Então eu achei que o autor andou bem, ele falou só num subtópico temas que poderiam gerar uma lição inteira. Mas ele falou só para reforçar a importância de congregar. Como é que você vai ficar debaixo da influência dos múltiplos ministérios do corpo se você não congrega? Certo? Como é que você vai se submeter à influência dos dons espirituais se você não congrega? Como é que você vai exercer o teu próprio ministério se você não congrega? Então acho que foi bem colocado aqui como subtópico. Também foi colocado bem como subtópico a importância do discipulado. Ele não usa a expressão discipulado aqui, mas ele usou em outros momentos da revista, tá? A importância do discipulado. Ele cita como exemplo a relação de Josué com Moisés, a relação de Elias com Eliseu, a relação de Paulo com Timóteo, por que não dizer a relação de Jesus com os 12 e até mesmo com os 70? Tá? Então, nós temos aqui inúmeros exemplos de como congregar é importante, tá? Sob o ponto de vista de várias perspectivas. E, por fim, ele cita também a importância das mulheres mais velhas influenciar as mais novas. Irmão, não falta exemplo aqui da importância de congregar, tá? Parabéns para o autor da nossa revista, que trouxe uma revista muito edificante. Eu fiz aquelas observações só para não deixar você, professor de escola bíblica, cair em alguns equívocos na sua exposição. Então, que Deus vos abençoe, vos dê uma aula tremenda e convido você também a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para a gente levar essa lição para o maior número de pessoas possível, a fim de que esse canal ele possa abençoar cada vez mais vidas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.